vontade. Amados, é bom estarmos com os irmãos, né? Eu digo, geralmente, quando está em congresso, né? Nosso caso não é um congresso, é um mês de aniversário, mas que a pessoa que vai pregar por último no congresso, ela tem o papel só de colocar a cereja no bolo, né? Porque teve tanta coisa boa, né, que foi falada para a igreja já está bem alimentada, então o último pregador, né, no meu caso, do mês de aniversário, só precisa colocar a cereja no bolo, então não precisa inventar muita coisa não, né? Só realmente concluir, né, aquilo que Deus já tem falado. Antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu queria, tendo uma conversa minha com a irmã Dolores, ela falou, pastor, seria bom lembrar como é que chegamos a esse tema, né? O tema, qual é o tema do nosso aniversário? Mais forte. Isso aí. A Dolores falou que ela foi tocada, né, por uma aula de EBD que eu estava ministrando sobre nós não ficarmos tentando nos comparar com outras igrejas, né? Porque nós não somos a igreja A ou a igreja B, nós somos a IBPV, né? E a importância de nós sermos bem resolvidos quanto à nossa identidade enquanto igreja, né? Nós não precisamos nos comparar com outras igrejas porque nós somos a IBPV, né? E aí a irmã Dolores foi conversar comigo, pastor, eu estou com um tema no coração, somos corpo de Cristo. Aí o corpo de Cristo, eu falei, irmã Dolores, de repente, para o cristão, corpo de Cristo a gente entende, mas para o não cristão, corpo de Cristo fica meio... O não cristão não consegue entender, né? Eu falei, de repente, família de Deus, né? E aí semana passada eu tinha postado, né, das artes de divulgação do culto, e aí um pastor amigo meu, pastor Pablo, né, ele pastoreia lá em Além Paraíba, se eu não me engano, acho que é isso. Ou é depois de Além Paraíba, aí ele falou, que tema forte que vocês escolheram, né? Um tema que nos convida a uma identidade bíblica, mas algo bem, bem profundo, né? Ser família de Deus, é algo profundo, né? E isso tem que ser uma realidade, né, irmãos, nas nossas vidas. E pensando a respeito desse último culto desse mês, né, já com um certo saudosismo, saudade do mês de maio de 2026, né? Mas que os outros meses sejam mais abençoados ainda. Amém? Eu estava pensando sobre um texto bíblico que ele particularmente norteia meu ministério, minha compreensão sobre ser família de Deus. E eu entendo que existem algumas características que são essenciais para nós carregarmos essa identidade. Para nós podermos declarar com veemência, a IBPV é uma família de Deus. Para nós termos isso como uma verdade absoluta na nossa vida, na nossa igreja, tem alguns pilares que a gente precisa seguir. Tem algumas características que a gente precisa perseverar nelas, que nós não podemos abrir mão. Tem algumas coisas que, se nós abrirmos mão, nós perdemos essa identidade. E, infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas, né, locais, abrem mão de uma dessas características. E quando abre mão de uma dessas características, você perde a identidade de ser família de Deus. E de poder declarar, sem palavras, que é uma família de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. É um texto muito conhecido. É um texto que ele nos ensina as características da família de Deus. Os apóstolos falaram, nós não podemos abrir mão disso e disso. E se nós nos mantivermos nessas questões, somos família de Deus. E o quanto o inimigo tenta fazer com que uma dessas 4 características seja perdida nas igrejas. E aí as igrejas, infelizmente, perdem a identidade de serem família de Deus. Se tornam, muitas vezes, uma instituição religiosa, talvez um local de encontro de pessoas, mas perde a veracidade de poder afirmar: somos família de Deus.
Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Atos é o texto, né, que vai falar a respeito dos Atos dos Apóstolos. Alguns chamam de Atos do Espírito Santo, né? Alguns teólogos defendem a tese de que Atos, na verdade, é um texto jurídico. É um texto que vai ser entregue a Teófilo, porque Teófilo ele conseguia transitar entre os políticos da época. Teófilo transitava no Império Romano em alguns locais que nem todo cristão conseguia transitar. E naquele contexto, tanto Pedro quanto Paulo estavam com risco de morrerem por causa de Nero. E aí Teófilo precisava ser equipado para ter bons argumentos para defender Pedro e Paulo. Para transitar dentro dos contextos governamentais do Império Romano e ter base para defender que Paulo e Pedro, eles na verdade não estavam indo contra o Império, mas estavam ensinando aquilo que eles criam. Então a gente vai ver que Atos vai gastar um tempo falando de Pedro e depois um tempo falando de Paulo. Para que Teófilo, aquele que recebeu os escritos de Lucas, conseguisse entender a condução do Espírito Santo na vida de Pedro e na vida de Paulo. É um texto histórico. Fala a respeito da história da família de Deus, a igreja. É um texto que vai apresentar o cumprimento de profecias do Antigo Testamento para a igreja. E Atos capítulo 2, versículo 42, Lucas vai registrar o que os apóstolos falaram a respeito do que a família de Deus deveria fazer, do que a família de Deus precisava manter. E ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A promessa de Joel a respeito da vinda do Espírito Santo acontece. O Espírito Santo vem no dia de Pentecoste. O Espírito Santo, ele batiza aquelas pessoas, aquelas 120 pessoas que estavam ali, e avivados pelo poder de Deus, eles impulsionados pelo carisma, pela ação do Espírito na vida deles, eles estavam dando passos para enfrentar ataques de Satanás, enfrentar lutas ferrenhas, difíceis, aonde a tentativa do inimigo era distorcer a identidade da igreja. Distorcer os pilares básicos do que é ser família de Deus. Só que o Espírito Santo inspira Lucas para Lucas registrar aquilo que a família de Deus não pode abrir mão em hipótese alguma. E Lucas vai dizer, primeiro ponto, perseverem na doutrina dos apóstolos. Na compreensão daquilo que os apóstolos receberam a partir da revelação do Espírito Santo. De que Jesus é o Messias prometido. De que o Filho de Deus veio em forma humana, morreu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou,
apareceu aos apóstolos e ascendeu aos céus. Está à direita de Deus. O livro de Atos, esse livro histórico, ele vai preparar a família de Deus para enfrentar os embates contra as heresias que viriam a respeito de Jesus. Um certo Nicolau, mais à frente, quando em Apocalipse vai dizer aos irmãos em Éfeso: vocês não cederam à obra dos nicolaítas. Certo Nicolau, em Atos 6, vai dizer que ele foi consagrado diácono, junto com Estevão. Nicolau começou a misturar a fé cristã com o misticismo romano. Nicolau começou a desenvolver uma doutrina que os irmãos cristãos bíblicos chamaram de obra dos nicolaítas. O que era a obra dos nicolaítas, irmãos? Nicolau falava: as pessoas chegam carregadas. Precisamos descarregar os espíritos do mal. Sessão do descarrego. Mas isso não tem hoje, pastor. É a mistura da doutrina com outras religiões. Sincretismo religioso. Depois de um tempo, um certo homem, depois de bastante tempo, após os apóstolos falecerem, e aí vieram os sucessores dos apóstolos, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, se levantou um certo homem chamado Arion. Arion. Uma doutrina ariana. E Arion defendia que Jesus foi criado. Isso me lembra, hoje em dia, Testemunho de Jeová. Jesus é uma criatura. Sabe como que o Arion disseminava essa ideia de que Jesus tinha sido criado e não gerado? Adivinha, irmãos? Colocava nos louvores da igreja. E ele foi criado. Só que Deus levantou um certo homem mais à frente, chamado... Esqueci o nome dele agora. Atanásio. Atanásio. E Atanásio, existe a doutrina do ensinamento certo. Para sermos família de Deus, precisamos defender a doutrina certa. Perseverar no ensinamento correto. Não podemos ceder às heresias a respeito de Jesus. Irmãos, primeira característica da família de Deus: ela é bem doutrinada. Ela sabe o que é ensinamento certo e o que é ensinamento errado. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, para que nós possamos manter essa identidade, irmãos, nós precisamos perseverar nos ensinamentos certos da palavra de Deus. Família de Deus tem o ensinamento certo a respeito de Deus, irmãos. Família de Deus está embasada na palavra de Deus. Está alicerçada no único Deus verdadeiro. Então, primeiro ponto. O primeiro pilar, a primeira característica. Aquilo que a gente vai ter que lutar e defender, como Paulo fala aos Filipenses.
Ele vai dizer, irmãos, lutem pela fé evangélica. Não abram mão daquilo que é bíblico, verdade, doutrina correta a respeito de Deus. Primeiro ponto, igreja que é família de Deus persevera na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos 12, daqueles que caminharam com Jesus, aprenderam a partir de Jesus, registraram na Sagrada Escritura. Segunda característica, o texto vai dizer que além de perseverarem na doutrina dos apóstolos, aqueles que eram família de Deus, aqueles que entendiam e criam em Jesus como único e suficiente Salvador, que não abriam mão do ensinamento correto, também não abriam mão da comunhão, de caminharem entre irmãos, de caminharem juntos, de chorarem juntos, de se alegrarem juntos, de participarem da vida uns dos outros, de compartilharem as alegrias e as tristezas, os medos e as coragens. Eles não abriam mão da koinonia, de serem irmãos. De serem irmãos. De estarem uns com os outros. Irmão, eu te amo muito, mas eu quero distância de você. Isso não é comunhão, irmãos. Irmão, eu te amo tanto que quanto mais longe, melhor. Isso não é comunhão, irmãos. Não é, irmãos. Não é comunhão. Comunhão é mesmo nós com as nossas diferenças, porque somos pessoas diferentes. Mesmo nós com as nossas idiosincrasias, as nossas singularidades. Ainda assim, não vamos abrir mão da comunhão. Não vamos abrir mão de estarmos juntos. Não vamos abrir mão de orarmos juntos, de chorarmos juntos, de nos alegrarmos juntos, de estarmos no tardal junto. A propaganda aí. De nos alegrarmos, irmãos, mas de chorarmos juntos também. Comunhão não é fácil, irmãos. Mas pense em algo que é bom. Ó, quão bom. Quão agradável é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos tenham comunhão. Aprendam a se relacionar uns com os outros. A conhecer as fragilidades, mas também o potencial um do outro. A conhecer as vulnerabilidades uns dos outros, mas também as qualidades. Poxa, eu não sei fazer isso não, mas tem um irmão lá na igreja que sabe. É mesmo, é. Caminharmos juntos. Família de Deus, irmãos. Caminha junto. Essa história do movimento, eu amo o noivo, mas não quero nem saber da noiva, isso não é bíblico, irmãos. Hebreus diz que nós precisamos congregar, precisamos estar juntos, precisamos nos encorajar, precisamos animar uns aos outros. Ah, meu irmão está desanimado, eu vou animar ele. Desiste não. Isso é comunhão, irmãos. Precisamos ter comunhão. Não, pastor, eu tenho comunhão online. Eu sei que tem pessoas que elas têm suas dificuldades por questões de saúde. A gente compreende. Eu não poder estar presente por motivos válidos e legítimos, ok. Mas eu não querer estar presente para não ter comunhão, não dá para entender, irmãos. Me desculpe, mas não dá para entender. Eu sou igreja, eu sou família, mas eu quero distância dos membros da igreja. Isso não é família. Não, ô pai, eu te amo, mas me dá minha herança que eu vou embora. É o filho pródigo, né? Eu te amo tanto, 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 mas me dá minha herança aí, pai. Vou embora. Eu te amo tanto que tudo que o Senhor me proporcionou, eu vou desfrutar não na casa, vou desfrutar lá fora. Vou ter comunhão com outros, mas não com os da casa. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa lutar, no bom sentido da palavra, para manter, além da palavra, é comunhão, irmãos. Comunhão é difícil, eu sei que é difícil, irmãos. É difícil, mas é tão bom.
É tão bom quando você talvez está passando um momento difícil e vem alguém e te encoraja. Oh, não desiste não. É tão bom quando você está passando um momento bom, alegre, e alguém se alegra com você. Diz que sua vitória é uma bênção e eu estou feliz com a sua vitória. Isso é comunhão. É tão bom quando você está errando e Deus vai usar alguém para te exortar, para te corrigir, para você, calma aí, não está tão legal não minha caminhada, calma aí. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão, irmãos. Na comunhão a gente se alegra, a gente se consola, a gente se exorta. Na comunhão a gente vive como gente. A gente pede ajuda um ao outro, nos ajudamos. Na comunhão, irmãos, a igreja cresce. Porque a gente aprende a amar um ao outro. E aí a sociedade vê, eles se amam tanto, porque eles se amam com o amor de Jesus. Família de Deus, irmãos, tem doutrina dos apóstolos, ou seja, não abre e não cede para heresias, mas também não abre mão de estar junto, de ter comunhão, de não desistir de sermos irmãos. Esse mês, né, o mês da família, né, dia 15 de maio é comemorado o Dia da Família, e semana passada, dia 25, segunda-feira, foi comemorado o Dia da Adoção, né? E eu e minha esposa, os irmãos sabem, nós estamos no processo de adoção, né? E nós precisamos entender que nós somos filhos adotivos. Somos diferentes, irmãos. As pessoas têm, cada um, as suas vidas de forma muito pessoal, suas histórias, suas bagagens, mas se fomos adotados em Cristo, somos irmãos. Somos irmãos. Ah, mas eu não consigo. É claro que a proximidade de afinidade, a própria Bíblia vai dizer, existem amigos mais chegados que irmãos. A gente não consegue ter aquele nível de proximidade com todos. Isso não dá. Por isso que nós temos células. Os irmãos da célula me conhecem muito mais do que os irmãos daqui, porque me conhecem toda semana. Eles falam, pastor Felipe é mais doido do que a igreja acha. Me conhece no dia a dia ali. Comunhão, irmãos. Igreja precisa ter comunhão. Comunhão. Não podemos abrir mão dessa segunda característica. Igreja é feita de pessoas, irmãos. Igreja é feita de relacionamentos. Somos família de Deus, somos corpo de Cristo, somos membros da família, porque somos pessoas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E se em algum momento, irmãos, como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os irmãos se reuniam num local reservado, mas não tinha CNPJ. A igreja é confessante. Então, se em algum momento acontecer algo tão terrível que não possamos estar aqui neste lugar, ainda assim, precisamos estar juntos. Porque somos família. Precisamos ter comunhão. Perseveravam na doutrina, ou seja, não cediam às heresias. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, eles entendiam que eram pessoas adotadas em Cristo e se relacionavam uns com os outros enquanto pessoas, mas também no partir do pão. O partir do pão, alguns vão entender que está falando de forma mais específica a respeito da ceia, e outros vão ampliar o olhar a respeito disso. Está falando tanto de questões espirituais quanto de questões materiais. Espiritualmente falando, a Bíblia diz que nós devemos nos reunir para ceiarmos, participarmos da ceia do Senhor. E quando fazemos isso, nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, nós estamos lembrando também um ao outro de que o pão da vida, Jesus Cristo, é o pão que nos alimenta. É a esperança que se mantém viva no coração dos salvos, da família de Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos partilhar esse pão da vida com aqueles que ainda não foram adotados. Não entregaram seu coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ainda não se tornaram filho porque não reconheceram Jesus como unigênito que se tornou primogênito. Então precisamos partilhar o pão da vida também com aqueles que ainda não têm vida espiritual. Entretanto, os irmãos também se reuniam para compartilhar. E segundo as necessidades daqueles que precisavam, a família resolvia. A família de Deus não negligenciava a necessidade de um membro. A família de Deus não abre mão de partir o pão. O comunismo, eles tentam defender a ideia, né, de que a Bíblia defende o comunismo. Comunismo é outra história. No comunismo, o Estado, ele toma as posses das pessoas e as pessoas não têm direito a nada privado. E o Estado controla os bens das pessoas, mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não defende isso. A exemplo de Barnabé, que vendeu o campo e de forma voluntária cedeu aquilo que tinha. A Bíblia, ela defende uma voluntariedade de coração. Tem alguém necessitando de forma voluntariosa? Vamos partir o pão. Vamos dividir com quem tem necessidade. Terceiro pilar. Primeiro, eu preciso da palavra. Eu preciso, segundo, me relacionar, ter comunhão com os meus irmãos. Terceiro, eu preciso entender que eu tenho uma missão interna e externa. Compartilhar o pão da vida na casa e também apresentar Jesus lá fora. John Stott, ele fala que a igreja precisa evangelizar e fazer ações sociais. A igreja precisa partilhar o pão da vida, que é Jesus, mas também cuidar e ser relevante na sociedade segundo aquilo que ela pode. A igreja precisa, a família de Deus, aprender a partilhar o pão. Terceiro pilar, irmãos. Família de Deus cumpre missão, porque sempre quer novos irmãos. Sempre quer que as pessoas da casa estejam bem. Partir o pão. Dividir o que temos. Partilhar o pão da vida. Partilhar a respeito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eles também perseveravam. Doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Igreja precisa falar com o dono dela, com o pai da casa. Eu fico, e aí, uma observação minha mesmo. Digo eu, não sei. Fico muito sentido. Fico feliz com os homens de oração que estão lá, sempre bastante pessoas, mas fico sentido quando vejo terça-feira as mulheres de oração, aí postam lá e vejo poucas. Às vezes só 2. Estou abrindo o coração para os irmãos. Eu falo, meu Deus, cadê as mulheres de oração? Juntas. Mas pastor, e aí? Graças a Deus, os homens de oração estão ali, né, perseverando. Né? Tem dias que, quando vai bater a foto lá, né, às vezes vai ter que bater 2 fotos, graças a Deus. Mas eu quero também que as mulheres de oração cheguem a tal ponto que tem que enviar 2 fotos na quarta-feira. De tanta mulher de oração lá orando. É sério. Precisamos perseverar na oração, irmãos. Na oração, Deus dá poder à igreja. Na oração, Deus distribui dons. Na oração, a igreja desenvolve um nível de discernimento espiritual, irmãos. Nós somos uma igreja batista renovada. Nós
cremos na atualidade dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo. Ontem tivemos culto jovem aqui, né? E foi uma bênção o culto jovem, né? Foi uma bênção, graças a Deus. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu era da Metodista e eu tinha feito um voto com Deus. A igreja estava muito longe. Eu morava aqui na Mangueira, mas a igreja era lá em Realengo. Eu me converti lá em Realengo. E aí a igreja teve que ir para mais longe, ficou em Padre Miguel. Eu só tinha um ônibus para pegar, que era o 391. E eu não conseguia mais. Eu tinha falado ao pastor Rodrigo, eu não consigo chegar aqui, está muito, muito longe mesmo, só tem uma opção de ônibus. E aí eu comecei a não conseguia mesmo, faltava culto. Eu falei, não tá dando, eu preciso orar. E eu falei, Deus, onde o Senhor me batizar com o Espírito Santo, eu vou ficar. Onde o Senhor me batizar com o Espírito Santo? Comecei a fazer jejum, orar, buscar. E aí um amigo meu, até pregou aqui, pastor Rafael, me chamou para ir num culto jovem, lá no Andaraí. Culto jovem, irmãos. Fui lá, o culto estava devagar. Aí no final do culto, o presbítero Gelson, eu nem conhecia ele, pegou o microfone para a oração final. Alguém aqui fez um voto com Deus para ser batizado com o Espírito Santo. É hoje. Você me perguntar, pastor, como é que foi? Eu não sei, meu irmão. Eu sei que eu estava lá na frente, o poder de Deus caiu, virou vigília. Vigília mesmo. Vigília. O culto ia acabar, não acabou, meu irmão. Virou, quase meia-noite. Eu, pastor Rafael, meu amigo também, que estava lá, também não era batizado, foi batizado, e mais 2 jovens. Poder de Deus. Até hoje, quando eu encontro os irmãos que passaram do culto, fala, aquele culto marcou. Marcou, irmãos. Alguma coisa no mundo espiritual se movimentou de tal jeito que muitos daqueles jovens ali hoje são pastores, presbíteros, estão envolvidos com a obra de Deus. Então, quando a igreja ora e Deus decide manifestar algo sobrenatural específico naquele dia e hora, e nós somos uma igreja batista renovada, irmãos. Nós temos uma identidade. Um dos livros que eu li, né, para alinhar a minha compreensão teológica com a minha tradição também do pentecostalismo, é um livro chamado Pentecostal Reformado, que é do filho do bispo Macalister, né? Ele falou que eu tive experiências com o Espírito Santo tão profundas, mas a minha teologia reformada parece que não consegue alinhar. Ele falou, em algum momento eu consegui alinhar isso. E eu entendi que aquilo que eu aprendi de mais valioso no contexto pentecostal, mas aquilo que é mais valioso é o poder da oração. É que oração move um ponto, um local no mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. Ele fala assim, tem algo que eu aprendi no pentecostalismo, e meu amigo Xandão, né, que ele pregou aqui no carnaval, Xandão, uma vez eu conversando com ele, falou, Filipinho, depois que você conhece o fogo do Pentecostes, nunca mais, você pode passar para tudo que é canto, mas nunca mais faz gente ter um poder espiritual que eu conheci, como? Através da oração. E sempre que de alguma forma você sente saudade desse lugar, você olha e você fala, eu preciso orar mais. Eu preciso voltar para aquele nível de quebrantamento, de contrição, de estar mais tempo a sós com Deus. E perseveravam nas orações. Oramos, esperamos, se cumpriu o Pentecostes, e agora? Perseveravam nas orações. Mas já fui batizado com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. É contínuo. Não vos embriaguei com vinho que é a contenda. Efésios 5,18. Irmãos, família de Deus persevera na doutrina dos apóstolos. Família de Deus persevera na comunhão. Família de Deus persevera no partir do pão. Tanto o espiritual a respeito de Jesus, quanto também o material a respeito de não ter necessidades básicas. O texto bíblico vai dizer, acho que em Gálatas, se eu não me engano, cuidar principalmente dos domésticos da fé. Família de Deus persevera na oração, irmãos. Sabe por quê? Infelizmente, muitas igrejas até dizem que são família de Deus, mas entrou heresia. Que a gente vê hoje em dia, principalmente com as mídias sociais,
heresias brabas, pesadas, ou porque deixou a doutrina dos apóstolos. Sabe por quê? Tem muita igreja que é picuinha, luta de vaidades. Igrejas que estão preocupadas mais com o ter poder, com o projeto de poder, do que realmente em ser família de Deus. Porque o mais importante é o cargo, a função que eu tenho e não a comunhão que eu tenho. A medida da nossa relevância na igreja, irmãos, não é por aquilo que eu faço, é por quem eu sou na comunhão. Isso revela muito mais. Por quê? Porque quando a gente está em comunhão, a gente está vulnerável. Quando a gente está em comunhão, a gente está se deixando totalmente sujeito ao outro. Nos orientar, nos aconselhar, chorar conosco, consolar a gente. Então, mais do que aquilo que nós fazemos, é quem nós somos na comunhão, uns com os outros. Quem nós somos uns com os outros. Não, o importante é que eu estou na escala do louvor. Hoje eu vou porque eu estou na escala do louvor. E quando eu não estou na escala do louvor? Eu não vou não. Não vou não. Por quê? Porque para que comunhão? Irmãos, eu amo quando eu venho aqui e não preciso nem estar no louvor, nem estar pregando. Eu estou aqui só para ter comunhão. Agora é o momento de abraçar os irmãos. Eu vou feliz da vida. Agora quando eu estou aqui cantando, eu não posso abraçar porque eu estou com o microfone. Jesus, o microfone é que eu vou. O mais importante não é o que você faz. Não é. Me desculpe, mas não é. Não é. O mais importante não é o que eu faço. É quem nós somos. E quem nós somos juntos. Irmãos. Membros do corpo. Família de Deus. Não é o que nós fazemos. O que nós fazemos juntos é mais importante do que o que eu faço individualmente. É mais importante, irmãos. O que fazemos juntos é mais importante do que o que eu faço individualmente. Ah, mas o pastor está pregando, mas eu amo quando nós estamos sentados à mesa. Sentados em comunhão, conversando, na célula, partilhando, ouvindo o que um fala, o que o outro fala. Gente, é mesmo, eu não tinha tido essa percepção. Eu não tinha enxergado isso aí. Rindo. Meu Deus do céu. Rindo, crente ri, gente. Rir não é pecado não, irmãos. Rir, a gente ri. A célula dos casais eu venho, eu falei, gente, eu sei que eu vou rir de alguma coisa. Qualquer coisa. Comunhão, irmãos. Ter bom humor, irmãos, não é pecado não. A Bíblia diz lá no Salmo que Deus se rirá, Deus vai rir dos ímpios. Ele vai rir. Ele se rirá, ele vai rir, ele vai olhar e vai rir. Vai, tipo, estão debochando de mim, beleza. Profeta Elias. Continua aí, ó. Depois, continua, de repente o Baal. Ih, acho que o Baal não está ouvindo vocês. De repente está tirando um cochilo. E aí, irmãos? Comunhão, irmãos. Não abra mão da comunhão. Do partir do pão. Nós precisamos ser dizimistas e ofertantes, sim, na igreja. Isso faz parte também dos nossos recursos estarem disponíveis para sustentar a obra de Deus. Isso faz parte da vida cristã, irmãos. Faz parte da vida cristã. Isso é bíblico. É bíblico, irmãos. O que nós temos, partilhamos. Para que ninguém tenha necessidade. O básico. Precisamos compartilhar Jesus. E precisamos orar. Quando esses 4 pilares, irmãos, estão alinhados, direcionados. Sabe como que a gente vê isso? Primeiro, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Havia um nível de reverência a Deus. Havia um nível de reverência a Deus. Reverência não é algo só externo não, irmãos. É interno, primeiramente. É o coração estar inclinado e reverente a Deus, em reconhecer quem Ele é. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações, eles eram vistos como? Cada alma havia temor. E aí ocorriam algo... Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Ou seja, havia a manifestação do poder de Deus. Eu sei que, infelizmente, hoje em dia, muitos contextos têm profecia que não é profecia, né? É muito mais emocionalismo, e a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta.
Mas eu creio nos dons espirituais. Eu creio na manifestação dos dons espirituais. Dom de profecia, dons de curar. Está lá a lista, irmãos. Eu creio. Eu creio que a manifestação do Espírito Santo faz com que os dons sejam distribuídos. Para quê? Para edificação do corpo. Para que a família cresça junto. Para que a família cresça junto. Para que a família se desenvolva. Prodígios e sinais eram feitos. Por que não tem acontecido no nosso tempo? Por que não tem acontecido? Eu estava vendo um documentário de um teólogo católico, e ele estava fazendo uma crítica à teologia da libertação, né? É uma teologia católica, um movimento católico, que levou o catolicismo para um liberalismo doutrinário, né? E ele fala que no mesmo período que chegou a teologia da libertação, ele falou que aconteceu um movimento na Rua Azusa. Um movimento na Rua Azusa. Um movimento na Rua Azusa. O Espírito Santo decidiu manifestar o seu poder na vida de alguns irmãos. E esse movimento, que é o movimento pentecostal, chegou ao Brasil, a tal ponto que, enquanto a Igreja Católica se preocupava com políticas e com o socialismo, os irmãos pentecostais se preocupavam em pregar o Evangelho com simplicidade, mas de forma bíblica. E esse teólogo católico, nesse documentário, se você jogar no YouTube, tem assim, um documentário de 3 horas. Teologia da Libertação, documentário, ele vai dizer que enquanto muitas igrejas, e aí eu estou falando agora com as minhas palavras, estão preocupadas com o poder político e social, tem gente simples preocupada com o poder espiritual, irmãos. Com o poder de Deus. Nosso poder de politicagem social não vai convencer as pessoas da justiça, do juízo e do pecado. Não vai. O partidarismo de igrejas não fará pessoas salvas. Se o Brasil se tornar evangélico, ainda assim, muita gente brasileira vai para o inferno. Porque poder político não salva ninguém. Só que hoje em dia muitas igrejas estão preocupadas com vínculo político, com partidarismo, principalmente em ano de eleição. Só que a igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja que pode ser, eu sou família de Deus, que é o poder de Deus. Porque não negocia com os valores, irmãos. O que tem de igreja que não é mais família de Deus. Porque está preocupada com poder político e não poder espiritual. Perdeu a identidade, irmãos. Perdeu mesmo. Porque está preocupado em levantar bandeira partidária e não bandeira do evangelho. E principalmente em ano de eleição. Eu nem ia falar isso, mas eu falo mesmo. Está mais preocupada com partido político do que buscar a Deus, pregar o evangelho. Voltando para o texto. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. Comunhão. Partir do pão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tem necessidade? Eu tenho uma família. Sou família de Deus. Sou família de Deus. Somos família de Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, eu não falei que é fácil. Por isso que a Bíblia manda a gente perseverar. Se fosse fácil, não precisava perseverar. Se fosse fácil, a Bíblia fala, não precisa perseverar não, fica tranquilo. Vai acontecer tranquilão. Não, tranquilão não, persevera. Se esforce, se dedique, faça a sua parte. Diariamente, perseveravam, mais uma vez aí, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza, ou seja, simplicidade de coração.
Tinha alegria, irmãos. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Há plenitude de alegria. A plenitude de alegria. Há um nível de transbordamento da alegria. Porque ela é plena. Jesus falou, a alegria de vocês vai ser completa? Na dele. A minha e a sua alegria é completa na de Jesus. Porque sem a alegria de Jesus, a nossa alegria não é completa. Quando nós perseveramos naquilo que devemos perseverar, a alegria é vista e a simplicidade também, irmãos. Vivemos um tempo em que famílias, igrejas que dizem que são família de Deus, perderam a simplicidade da fé. O importante é a ostentação religiosa. Não, você não vê isso, ostentação religiosa. Ostentação religiosa, irmãos. Tem ostentação religiosa. Gente que ostenta. Não, minha igreja tem 10 milhões de membros. Ok, irmão. Tá bom, glória a Deus, Deus abençoe. A minha igreja tem um louvor sinistrão. Beleza, a minha também tem um louvor maneiraço. Não troco minha igreja por nenhuma outra igreja. Não troco, irmãos. Troco não. É uma bênção. Eu lembro quando eu estava pastoreando uma igreja, de forma interina, e aí precisou, né, por causa de algumas questões, chamar algumas pessoas de fora para cantar, né, para ajudar no louvor. E aí uma pessoa me orientou e falou assim, ó, só toma cuidado para não chamar tanta gente de fora a ponto da igreja não se identificar com quem está cantando. Porque quando tem aqui alguém no louvor ministrando, meu irmão em Cristo, eu conheço o tom da voz dele. Eu conheço o olhar. Eu conheço a vida, o dia a dia. Então eu fico com o coração livre. Mas não, eu vou para a igreja tal porque vai ter o cantor famoso, o sinistrão, cantando lá. Não conheço. Irmãos, tem amigos meus que sabem como que eu oro. Uma vez eu estava no Cardoso Fonte, num monte orando. Aí daqui a pouco, do outro lado, eu ouvi aquela voz. Oh, Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lá era o Xandão. Ah, o Xandão, eu tinha te ouvido, Felipe, orando do outro lado. A gente precisa se conhecer a tal ponto que a gente fica à vontade com a simplicidade um do outro, com a singeleza do coração. Com a singeleza, com a simplicidade, com o jeito simples de cada um falar, de cada um agir. A gente não precisa ostentar, irmãos. Assim, o que tem... Ah, meu Deus, misericórdia. Que tem de igreja ostentando religiosidade, ostentação não é de Deus. Não, ostentação não. Simplicidade. Simplicidade é melhor. Simplicidade. Coisa simples. Alegria. Não, ostentação não. Se a gente ostenta muito, a gente não tem nada. Fiquemos felizes com as coisas básicas e glória a Deus por isso. Tem um louvor na minha igreja, tem uns irmãos abençoados, que eu conheço a vida deles, que eles temem a Deus, que eles choram diante de Deus, que eles passam uma luta, são pecador igual eu. Mas eu conheço o olhar, e é isso mesmo. Ah, mas o cantor falando de tal, eu não conheço a vida desse cantor. Deus abençoe a vida dele, mas eu não conheço. Então eu prefiro estar na minha igreja, com as pessoas que estão cultuando ali, que eu conheço o dia a dia, que eu sei que a singeleza do coração delas, elas nas suas lutas, mas ainda assim estão com o coração singelo, na simplicidade dos seus corações, tentando servir a Deus, e eu dou glória a Deus e aleluia. Tem uns irmãos que estão marcando aí para fazer uma maratona de bicicleta até Teresópolis. Eu já falei que eu não vou. Mas eu falei que se eles forem, eles vão me contar o testemunho aqui, eu vou dar um glória a Deus altão aqui na igreja. Entendeu? Deus abençoe eles. Eu vou de carro ao lado deles abençoando, mas bicicleta não dá não. Bicicleta só a bicicleta da academia, porque é seguro, entendeu? Deixa quietinho. Simplicidade, irmãos. Não abra mão da simplicidade do seu coração e do coração do seu irmão. Não abramos mão da simplicidade da nossa igreja, irmãos. Eu vou repetir o que eu falei no dia da EBD. Se a IBPV não fosse a IBPV, talvez eu não estaria aqui. Talvez você não estivesse aqui também. Então, ao invés da gente ficar se comparando com outras igrejas,
a gente tem que valorizar o que nós somos. A nossa simplicidade, a nossa singeleza é o que faz que nós sejamos quem nós somos. Talvez se fosse, a nossa igreja, a igreja é ostentação. Beleza, irmãos. Tenha certeza, pelo que eu me conheço, eu não é ataque não. Estou falando diante de Deus. Eu corro da ostentação. Igreja é ostentação, eu quero distância, irmãos. Quanto mais longe, melhor. Estou fora. Prefiro igreja simplicidade, singeleza. Gente simples, gente como a gente. Gente simples. Povo. Gente que é gente. Entendeu? Gente que é gente. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Olha aí para ela. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Pensa uma coisa que está ficando em extinção. Gente. Então valoriza essa pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? O que está faltando de gente que é gente no mundo, você não sabe. É sério, irmãos. Está faltando de gente. Gente que é gente mesmo, que é ser humano, sabe? Que tem dor, que tem sofrimento. A gente tem que aprender a valorizar gente. Gente simples. Gente que ama na simplicidade, que cuida na simplicidade, que age na simplicidade. Gente que é singela. Simples no coração. Né? Simples. E vamos para o último versículo para a gente fechar? 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem quer perseverar na doutrina? Opa, vou participar dessa família. Quem quer desenvolver comunhão? Vou caminhar com esses irmãos. Quem quer aprender a partir o pão? Vou estar junto. Quem quer perseverar na oração? Eu quero uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Uma igreja que o poder de Deus se manifesta. Que crer no poder da oração. Então o Senhor acrescentava. Nosso papel? Evangelizar. Nosso papel? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem vai acrescentar dia a dia? O Senhor. Nosso papel? Falar do amor dele. Minha oração geralmente para a IBPV é assim, Deus, traga quem o Senhor tem propósito para trazer. E quem o Senhor não tem propósito para trazer para essa igreja, não traga. Não, queria que viesse, pastor, o fulano de tal que é famosão. Não. Famoso é Jesus, é a fama dele que tem que multiplicar. É sério, irmãos. Eu falo assim, eu traga quem o Senhor quiser trazer. Quem o Senhor não quiser trazer, não traga. É sério. É sério. É Deus que acrescenta, irmãos. Se está faltando algo a ser feito, Deus acrescenta a pessoa para fazer o que tem que ser feito. Somos família de Deus? Então, família de Deus, persevere. Não acha assim, não, pastor, a gente nunca vai ter luta contra heresias. Persevere na doutrina dos apóstolos. Pastor, a gente não tem problemas relacionais. Persevere na comunhão. Persevere na comunhão. Pastor, nós não temos pessoas com necessidade. Perseveremos no partir do pão. Na missão com os de dentro e com os de fora também. Compartilhar Jesus, participar da ceia para lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós e quem Ele é, mas também partirmos também quanto à necessidade. E perseveremos na oração, irmãos. Irmãos, se nós, cada um de nós, lembrarmos de cada um desses pontos. Se você for pensar assim, o que o pastor Felipe entende de ministério? Eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo que é palavra, oração, comunhão e missão. Se eu abrir mão da palavra, deu ruim. Se eu abrir mão da oração, tá péssimo. Se eu abrir mão da comunhão, tá horrível. Se eu deixar de cumprir a minha missão, sou irrelevante. O que eu entendo de ministério e de família de Deus é isso. Palavra, oração, comunhão, missão. É o que eu entendo.
É o que eu entendo de sermos família de Deus.